E aí, galera? Vídeo de hoje, pelo menos com vitória, né? Vitória contra vitória. Um pouquinho de alegria, assim, pelo menos pelo resultado, porque o desempenho do Fluminense não foi muito legal, né? Não foi muito legal. Só que o time era misto, enfim. Pelo menos dessa vez o Fluminense conseguiu vencer e fora de casa, né? Um adversário que não vencia há muito tempo. O tabu, né? A gente falava tanto do tabu, não perdia tantos mil anos pro Cruzeiro, não perdia tantos mil anos pro Palmeiras, não perdia tantos mil anos pro Corinthians e não vencia tantos mil anos do Vitória e voltou a vencer pelo menos um tabu positivo, né? Finalmente o Renato quebrou um tabu positivo. Enfim, Fluminense que venceu o Vitória num jogo com uma arbitragem terrível, uma grande partida do Fábio e comprovar por que o Vitória tá lá embaixo, né? Eu acho que essa é mais ou menos a tônica desse jogo do Fluminense. Falar um pouco de classificação também. O Fluminense vai para 31 pontos, faltam só 14. Vamos ver onde o Fluminense vai arrumar esses 14 para a gente se livrar logo do estresse, porque o senhor Renato Gaúcho está tentando, né? E pontuar também jogadores que entraram, que não entravam há 1000 anos, jogadores que não estão merecendo ter alguma sequência, jogadores que foram contratados e não estão entregando. Pode pontuar várias coisas. Vamos falar logo. O Fluminense ele começa com Guga, quer dizer, Fábio, Guga, Ignacio, Rabelo, Fuentes, Otávio, Hércules, Canóbio, Lima, Serna e Germancano. E esse time, como é que entrou, né? Era um time que se propôs no início tenta ficar com a bola, não consegue, enfim, não, é um time que não consegue criar, depois recua e não tem muita saída, joga mal demais. No primeiro minuto, vou falar disso, né? No primeiro minuto, o Dudu, volante, toma cartão. Merecido cartão amarelo. Mas seguindo o jogo nesse banho-maria safado, o Vitória também não conseguindo produzir, o Fluminense também fazendo praticamente nada, e o Dudu é expulso com 20 e poucos minutos, vou até ver aqui, 25 minutos. Depois disso, o Fluminense mexe e dá uma melhoradinha com 32. Entra o Lavega e o Lescano. Parece até mentira, parece uma simulação. Ele tira o Lima e o Serna já tinha amarelo. A preocupação que o Renato e que eu tínhamos era a mesma do que o Candança ia tentar compensar a expulsão, porque foi uma expulsão clara, e ele deve ter se sentido muito mal por ter expulsado o Dudu, e bota o Lescano e o Lavega num jogo que em tese era mais fácil, porque o Fluminense estava com mais um, mas é um jogo que o Fluminense precisava desenvolver, fazer um resultado. Enfim, do Lescano não dá pra falar muita coisa, né? Porque ele é muito azarado, meu Deus do céu. E o Lavega a gente pode pontuar que foi uma partida decente. Talvez ele consiga ser mais útil do que o camisa 7. E que, por sinal, o camisa 7 não jogou, não foi pro banco, o Fluminense ganhou. É muita coincidência, né? Muita coincidência. A aura negativa desse cidadão é muita coincidência. O Vitória também mexe, mas a gente tá falando do viagem do Fluminense, que abriu o placar com o Hércules, uma muito boa finalização, consegue chutar bem de fora da área. O Fluminense até nesse momento que estava com um a mais, conseguia produzir, conseguia levar um certo perigo, conseguia dominar, e a gente pensava assim, eu pensava e acho que a maioria pensava, não vamos nos estressar hoje, vai ser um jogo tranquilo, o Vitória tá com -1, o Renato já se precaveu, já tirou um jogador que tinha cartão amarelo, então não vamos ter nenhum expulso, a gente não vai se estressar. Só que o protocolo Igor Rabelo, o grande contratação, o capitão, o xerife, o general, sei lá o apelido desse maluco, começa fazendo uma falta aos 44, uma falta de noção mesmo, de cérebro, porque o Ignacio recebe um bicão, não consegue dominar, a bola escapa um pouquinho, eu acho que o Mateuzinho disputa a bola com ele gira e consegue recuperar a jogada. Só que o senhor Igor Rabelo achou uma boa ideia dar um carrinho. E deu um carrinho, e tomou cartão amarelo. Aí ferrou, né? Aí fudeu, amigo, é a palavra certa, porque ele estava na alça de mira do senhor Matheus Candançan, que é um hábito horroroso, que a gente pontua sempre, que é um hábito péssimo, fraquíssimo, tem o pet da FIFA não sei como, e, mais uma vez, o Fluminense dá vez ao azar, o Renato Kaiser olha diretamente pro Rabelo, se projeta para tentar alguma coisa, o Rabelo tá olhando a bola, mas ele é burro o suficiente para deixar a asinha dele aberta e tomar o segundo amarelo e ser expulso. Sorte que o Fluminense estava com 1-0. Se não tivesse, ia ser uma insanidade o Fluminense acabar perdendo o jogo. E acaba o primeiro tempo nessa tocada. Aí o Lescano é a peça de sacrifício, ele sai e entra Manuel, que, meu Deus do céu, tem um lance que é constrangedor o Manuel, gente, constrangedor. Enfim, uma coisa de cada vez. Ele bota o Manuel e tira o Lescano, coitado. E o Vitória volta bem melhor que o Fluminense, no 10-10, o Fluminense joga muito mal, defende mal, eu acho que realmente a saída do Lescano talvez tenha sido pior pro desafogo do time, o Cano pouco fez, até o final do jogo, depois no final do jogo, quando o Vitória já estava se largando, se jogando pro ataque, no desespero,
ele até apareceu um pouco melhor. Mas até esse momento ele pouco fez em campo, apareceu muito pouco. E o Fluminense sofreu muita pressão. E a bola na área, e o Kaiser chutando, e o Fábio fazendo defesa. O Fábio fez grandes defesas. Teve uma que o Kaiser estava impedido. Ele se desvencilha do Manuel, que me constrange. O Manuel me constrange hoje em dia, gente. É muito pesado. É um jogador que não tem a menor condição de jogar na camisa do Fluminense. Falando em não ter a menor condição, que renovação é essa do Guga, hein? Meu Deus do céu, 2029. O Fidelis entra no segundo tempo, bota fogo no jogo, renova o desafogo do Fluminense para ele ser preterido pelo Guga. Que Jesus, o Vitória estava se aproveitando no primeiro tempo do Guga e no segundo tempo foi também. Que Jesus, que coisa horrorosa. Os dois laterais, só Deus. Enfim, pontuar a partida boa do Otávio, pontuar a partida muito consistente do Canóbio. Não gostei do Serna, não gostei do Lima, não gostei da partida do Cano. Quem entra, o Lescano não dá nem pra pontuar. O Lavega eu acho que é uma partida consciente. O Bernal, ele, na minha cabeça, ele não compromete, mas ele vem entrando mal e o Fidelis entra bem. Enfim, com isso que a gente tá vendo, não é uma grande atuação, muito pelo contrário, pelo menos é a vitória. O Fluminense tem 31 pontos, foi o que eu falei, tem que arrumar esses 14 aí que tá faltando pra gente não se estressar. Mas o Fluminense deve muito, não perdeu esse jogo ou não empatou, porque o Vitória é muito pior, é uma equipe bem pior, falta repertório. E, pra mim, o Lescano merece mais uma oportunidade, porque esse jogo ele não entrou, né? Não teve oportunidade. No lugar do Lima, o Lima não está somando, já que o Ganso está machucado, foram uns 2 meses, bota esses moleques pra gente ver. O Lavega, eu também não acho que fez uma grande partida, mas ele pode ser um jogador que faça pelo menos alguma coisa. Porque o camisa 7, o Soteldo, que não viajou, coincidentemente o Fluminense ganhou, ele não faz nada. Tem muito prestígio. E a minha preocupação é essa, desse cidadão, como é que fala? Ser titular na terça-feira, que é um sacrilégio, que é assustador. O cara que não entrega nada pro Fluminense, não entrega nada mesmo. Isso me preocupa bastante. Mas enfim, o Fluminense vai agora, foco total, né? Esse não era o foco, pelo menos venceu um jogo que não tava focado, conseguiu vencer. Eu acho que é porque tinha que fazer alguma coisa, né? Tinha que reagir no Brasileiro. Perder mais um jogo pro Vitória pra ficar 3 pontos no rebaixamento? Uma insanidade. Enfim, conseguiu. Pelo menos isso. Terça-feira é a vida. Ah, mas tá cansado. Ah, mas não sei o quê. Enfia as desculpas no popote e engula a desculpa. Engula que não é momento de desculpa. É ir lá, jogar, já que o Lúcio não viajou um meia pra ter um pouco mais de criação. Não é nada de 3 volantes. A notícia que Burburico diz que o Nonato se lesionou, enfim, não sei. O Hércules sai no meio do jogo também, talvez seja por isso que eu acho que ele vai jogar. Tomara, né? Então eu acho que é mais ou menos nessa tocada esse meio campo. Deve ser Martinelli, Hércules e o Lúcio. No ataque eu já não sei. Everaldo deve jogar, né? Nem viajou, como se fosse um baita de um jogador. Enfim. Terça-feira a postura é totalmente diferente. É pra cima. É criatividade, é vontade, é disposição. Se tiver disposição e vontade, é uma boa parcela do que precisa fazer. E se tiver criatividade, então aí tem tudo pra vencer. Enfim, e depois é contra o Botafogo. Não quero nem pensar nisso. Meu Deus do céu. O mês contra o Botafogo tá uma negação. E olha que o Botafogo tá mal. O momento pede também vitória, né? Enfim, basicamente isso. O jogo de hoje também não teve muito que a gente possa falar. Foi um jogaço, foi um jogo bem ruinzinho, com quase todos os jogos do Fluminense, especialmente do Brasileirão. E esse não fugiu disso. Então até terça-feira, espero eu lá. Então vai demorar para esse vídeo sair, o vídeo do pós-jogo. Enfim, espero que a gente esteja feliz. Hoje é uma alegria de pelo menos ter vencido, né? Porque fazia tempo que esse joguinho de largar de brasileiro é legal, a gente fica feliz de vencer. Dessa vez ele veio. Com aquela vergonha contra o Corinthians também, né? Enfim. Então é isso, galera. Até terça-feira contra o Lanús. Até a próxima. Deixa o like se você gostou e se inscreve no canal. É isso, valeu. Tamo junto.